Olá, boa noite! Vamos que vamos, mais uma quarta-feira. É verdade, mais uma quarta-feira, Cura que se pode. Cura que se pode, Júnior Coelho. E Andréa. Toda quarta-feira a gente tá aqui, né? Será que o pessoal tá acostumando já que toda quarta-feira às 20 horas? Tem gente que lá nos Estados Unidos eu sei que tá. Com certeza. Inclusive até nos ligou hoje, A né? gente tá até internacional, né, Déia? Tá passando até lá fora agora. Eu acho que é o principal, né? Na realidade era o quê? A gente precisa divulgar e propagar mais informação toda para todo mundo, para que todo mundo entenda sobre a Casa Biel, o que é a Casa Biel, né? Que é principalmente falar sobre o câncer, que tantas pessoas acham que, meu Deus, não posso falar sobre isso. Muito pelo contrário, tem que se falar sobre isso, porque existe cura. E hoje, já que você entrou no assunto, tudo que envolve o Cura que se pode, de alguma forma a gente fala que envolve o projeto. A convidada de hoje, né? Como que será a história dela? Gente, é uma história... Será que ela teve câncer também? Não? história Como é que foi a surpreendente história dela? Então eu e muito intensa. conheço ela hoje. Não posso dar mais dica, né? Não, Posso Chico. falar quem é? Não. Não posso dar mais, né? Não posso dar mais dica, né? Conta logo quem que é. Vamos apresentar? Vamos, Nossa convidada de sim. hoje? Com a gente hoje, a Priscila Neves. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada, Júnior e Andréia, pelo convite. Estou aqui à disposição. Preparada? Não. Quando eu chamei ela, eu falei, fica tranquila, é um bate-papo. Ela é influencer, gente. Então, assim, ó, ela vergonha, eu sei que ela não tem. Não. É porque eu conheço ela, grava muito. E a Pri tem uma história de vida linda e vai contar. E até eu tô curioso para saber tudo, nos mínimos detalhes. O roteiro só tem aqui, ó, Priscila Neves. Ai, Jesus. Exatamente. O pra resto nós vamos desvendar juntos hoje. E aí? Tudo certo? Tudo certo, agora tudo certo. Uhum. Conta pra mim, primeiro, quem é a Priscila Neves. Ai, Jesus. Assim, nasci, tem tal tá. idade, sou casada, quantos filhos, e daqui a pouco nós vamos desenrolando a tua história. Tá bom. Eu olho pra... Aquela câmera ali é tua. Isso, mas pode ficar bem à vontade, tá? Aqui é um tá bate-bola, pode ficar tranquila. Então tá. Meu nome é Priscila, eu tenho 34 anos, faço 35 esse ano. Sou casada e tenho 3 filhos. Nasci em Tubarão, aqui em Santa Catarina, mas fui criada... Tubarão. Criada desde pequenininha em Itajaí e Navegantes, mas me considero navegantina, assim, né? Dengo. Me considero navegantina, né? Porque a vida toda lá. Atualmente moro lá e trabalho como digital influencer já faz 5 anos. 5 anos. E 5 como é anos. que tu começou nessa área de influencer? Então, pandemia, né? Eu acho que foi o que estourou para muita gente, TikTok, Instagram e tudo mais. E pelo motivo que eu estou aqui, eu já estava em casa já desde fevereiro. E em março estourou, né, a pandemia. Então, daí o meu filho mais velho pedia muito para gravar videozinho e tudo mais. E eu gravei. Só que eu aparecia, pela repercussão da minha história, eu aparecia muito para... agradecer as mensagens que eu recebia de carinho e tudo mais. E eu acho que meus amigos, para me incentivar, ficavam, posta mais, faz mais, para ocupar minha cabeça, né? Então, eu comecei por um motivo, mas acabou dando certo e foi indo, e eu estou até hoje aqui no Instagram. Através dessa história que tu vai contar pra gente, Sim. foi onde tu acabou indo pra internet. Isso. Acabando contando a tua história e acabou... Isso, para alertar o que aconteceu, né? Porque quando acontece com a gente não quer que aconteça com mais ninguém. Isso e daí mesmo. foi aonde que foi indo. Hoje, até, muita gente chega a mim sem saber até da minha história. Daí, de vez em quando, eu ainda tenho que relembrar o porquê que eu comecei e tudo mais, né? Que foi por uma coisa triste, né? Mas levou para outras coisas boas. Quanto tempo você é casada, Pri? Olha, desde os meus 19 anos, né? Desde os meus 19 anos, mais ou menos, né? Teve indas e vindas, né? Mas Tem um menino mais velho, tem quanto? o Arthur tem 13 anos. 13. E Isso. aí tu tens a... A Antonella hoje tem 5 anos. 5 anos. E a tua história? O que aconteceu? Como que foi? Conta pra gente. Então, eu tive 3 filhos, né? E o meu filho do meio, que é o Heitor, quando ele estava com 2 anos e 9 meses,
ele começou a ter sintomas que até então a gente achava, né, que era uma gripe, estava sempre ficando doentinho, e a gente levou várias vezes no hospital. Na quarta vez, eu fiz, né, um escândalo, que eu queria exames, porque eles só davam remédio para casa, remédio para casa, remédio para casa. E daí até que fizeram, coletaram o sangue do meu filho, só que injetaram um Buscopan composto. Eu acho que por ele estar, né, com a imunidade muito baixa, e já está, né, com que depois veio, né, no laudo, deu uma parada cardiorrespiratória. Daí isso foi em Navegantes, no Hospital de Navegantes. Aí teve no Ferryboat mais uma, e quando chegou no Pequeno Anjo, mais uma, e eles não conseguiram reverter, então foi onde ele faleceu. E isso então, foi quando, Pri? Isso faz 5 anos. Ele teria 2020, hoje... então, bem na pandemia. Bem na pandemia. Mas já tinha startado a pandemia? Não, dia 3 de fevereiro ele faleceu. Em março, acho que foi dia tava 10 ou 14 de março, foi onde eu já estava isolada em casa, assim, né, pela depressão e tudo mais. Mas foi, tipo assim, tempo de velar, de enterrar. Se eu acho que fosse um mêsinho para frente, não teria nem tido isso. Foi bem na pandemia mesmo. Você falou ali eu estava em casa por causa da depressão. Sim. Do que foi? Como foi? Ai, vocês, né, sabem muito bem como que é, mas é assim, é arrancar um pedaço teu, sem anestesia. Mas ali ele já tinha falecido? Não, foi por causa dele. Foi por causa dele. Dia 3 de fevereiro, né, faleceu. Aí foi enterrado dia 4. Na verdade, eu só acompanhei o enterro, assim, o último dia. Porque no dia mesmo que ele morreu, desencadeou pânico e eu fui para o hospital. Então, o primeiro dia de velório dele eu não acompanhei. Eu estava internada. Boca entortou, perna entortou. Sério? Tudo entortou, assim. Eu estava passando mal. Deu uma crise nervosa bem... Isso. Daí eu falava, eu estou passando mal, gente, eu estou passando mal. Eu entrei de roupa mesmo no chuveiro e fiquei... E eu entrava e saía do banho toda hora. E a minha casa cheia de gente. E eu saía do banho molhada, andava pela casa, assim, tipo, estava desesperada. Até que quando eles avisaram, chegou o corpo. Eu só lembro que eu falei assim, gente, eu estou passando mal. Aí eles me levaram para medir pressão, o homem já falou assim, já leva ela para o hospital, que ela está muito alterada. Mas eu estava, tipo, sem falar nada, só, tipo, meu olho estava, né, não sei. Sim. No caminho eu já me entortei toda e eu só fui acordada aí no outro dia, e onde eu já fui daí não, foi de madrugada, daí fui para casa, quando eu acordei já fui direto dopada mesmo pro velório, né, e o enterro. Sim. O Heitor hoje estaria, então, com 8 anos. 7 anos, 9 meses, faz 5 anos. Ele ia fazer 3 anos em maio, né? Dia 10 de maio. Daí faleceu em fevereiro. A minha pequenininha tinha 4 meses. Então, eu estava de puerpério, daí era bebezinha, e aconteceu o que aconteceu, né? Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, assim. Agora parece que foi em outra vida, porque parece que faz tanto tempo que parece que foi em outra vida. Mas, sim, passou muito rápido, muita coisa. Tu acha que poderia ter mudado alguma coisa? Acontece muito rápido, né? É que a informação cura, né? Então, eu acho que se fosse agora, tem gente tem vizinha minha, ou tem a minha irmã, já teve várias pessoas de aparecer umas pintinhas roxas e já mandar foto para mim. Acho que é igual como é a Andrea, né? Que deve receber esse tempo todo. Tipo, como se eu já pudesse diagnosticar, assim, só olhando, como se eu fosse médica, né? Mas porque depois que acontece, a gente pesquisa tudo, porque a gente quer achar o porquê, como que eu não enxerguei isso antes, né? Por que não... E a gente se sente culpada, né? Deve a época de E se qual culpada. foi o diagnóstico dele? Pelo um médico amigo da família, depois, ele falou que estou com todos os sintomas, e como veio alterado o exame de sangue, que veio quando ele já estava falecido, tudo era para ser leucemia. Porque, né, com todos os sintomas e tudo mais, que os médicos que atenderam eles diagnosticavam assim separado. Dor na garganta, porque ele está com a dor na garganta, do frio. As pintinhas roxas, porque ele tinha pintinha roxa. Mas tu percebeu as pintinhas roxas há quanto tempo, assim? Na mesma semana. Aconteceu tudo muito rápido. Tudo Não, ao total deu uns 10 dias, porque daí a gente tratou com um antibiótico na semana que a gente levou no hospital. E depois, 2, 3 dias, a gente levou ele seguido todas as vezes, e ele só, tipo, dando remédio e mandando ir para casa. E daí é onde vem a culpa também, de não ter levado em outro hospital, de não ter, sabe? A gente não Mas consegue... é que falta informação, não falta pode acreditar informação, a e gente acredita. A gente não tem conhecimento para isso, né? Sim. A gente leva no hospital e leva nos médicos e acredita que ele está ali
E ele é capacitado, estudou para aquilo ali, para exatamente. entender, fazer os exames necessários para diagnosticar. Se a gente entende que se o médico está mandando para casa, que está tudo bem, E a gente quer acreditar que está tudo bem. A gente É. nunca nem Com certeza. imagina que vai Com ser uma certeza. coisa tão grave. então como- ele como deu, era. tu acha que ele deu os sinais ali das pintas roxas? É, ele O teve- que mais tu acha que é de sinal que ele deu? Ele estava ficando gripadinho assim num curto espaço de tempo, só que dentro da mãe acha, né, que a imunidade baixa, no normal. Ele também reclamou na mesma semana de dor no pé, só que ele tinha ido no parquinho naquela semana. Então eu pensei, né, caiu. Eu perguntei até para minha irmã, eu lembro na época. Dor nos ossos. O Heitor caiu, eu ainda perguntei para minha irmã. Ela disse, não, eu não vi. Mas daí eu pensei, correndo, alguma coisa, bateu. Eu tava com os primos, né, então alguém empurrou. Então, foi dor nos ossos, foi dor de garganta, estava com pinta, febre recorrente, né, que não... Sim. A febre era muito alta? A febre era alta, foi onde até que foi dado antibiótico para ele, né, pelos médicos. E o que mais ele estava Quando a febre muito alta assim, Você E- percebe, é que ele era pequeno, né? Mas assim, geralmente também começa a perder peso, não tem mais apetite. Apetite foi uma coisa que foi o que fez mais a gente levar ele no hospital várias vezes, porque ele era muito comilão. Sim. Meu Deus, ele não podia ver nada. Então ele estava negando assim, ele comia, mas comia menos. Sim. Ele não tinha parado de comer, mas estava comendo menos. Então ele não chegou a emagrecer, mas estava me incomodando essa falta de apetite dele, porque eu sei que ele comia Sim. muito, né? Então foi isso que aconteceu. Então eu creio que ele não teve a chance que as crianças que têm aqui hoje têm, né? Que estão aqui assistidas por vocês, de buscar a cura, porque a chance é muito alta. Foi o que me deixou mais revoltada depois, assim, porque a chance em criança ser curada é muito alta. E ele não teve nem a chance disso, de ser. foi muito rápido. Por isso que a gente fala tanto da informação, né? Sim, nossa. Porque nós, como também não tínhamos a informação, a gente não pode se culpar. Por mais que a culpa vem, mas não é o correto. Né? Porque realmente ninguém nos trouxe. Mas a informação hoje, com tudo que existe, e por isso que a Casa Biel até briga tanto, porque eu brinco com o pessoal que eu não falo, eu brigo sobre isso. Por quê? Porque as pessoas, os médicos, todos têm que começar a ter mais olhos para isso, começar a ficar mais alerta, porque aí, como eu falei no início, o pessoal tem tanto medo de pensar em câncer, mas tem cura. E se você diagnostica antecipadamente, fica muito mais fácil, mas é mais fácil tratar uma dor de garganta do que analisar o contexto num todo. Ter mais uma humanidade, né? Não é igual o lema da nossa passeata, na época a gente fez uma passeata, né, contra o hospital, e era saúde de verdade mais humanidade, porque tipo, eles não chegaram e olharam e levaram em conta os sintomas que eu passei, eles só tipo analisaram cada Posso coisa jogar separadamente. um álcool na fogueira aqui, então, já que vocês estão falando, a gente pode botar fogo na fogueira? Vocês acham que a gente vai conseguir fazer com que os médicos façam isso? É difícil. O médico que ele estudou, que ele ficou aquele tempo todo na faculdade, ele não vai. Eu acho, Júnior, na minha opinião, é mais fácil a gente alertar os pais. Sim, com certeza. Sabe por quê? Mas quando eu Eu falo lembro, dos médicos, eu falo assim, ó, com os pais tendo o mínimo de informação, Vai perguntar, só que ele eles vai não começar querem. a questionar. Sabe mas que eles aí, não querem. Isso aí começa a incomodar, né? Mas aí o que acontece? Eu lembro até hoje, tu vai me concordar comigo. O Gabriel a gente foi algumas vezes. Algumas vezes. A gente foi 3 meses antes procurando. Então a Sim. gente vinha procurando. E a gente era leigo, mas a gente via que tinha uma coisa errada. Nós fomos em 3 médicos e falaram: não, ele não tem nada. É intolerância à lactose, uma montoura de coisa. Beleza. Só que quando nós chegamos um dia no Pequeno Anjo, que tinha um médico que tinha conhecimento, sabe o que o médico falou pra gente, Pri? Quanto tempo ele tá assim? A gente falou: a gente já tá uns 3 meses investigando. Ele disse: vocês não perceberam, vocês não viram? Tipo assim, Como se a gente... passou a responsabilidade pra gente. Responsabilidade para os pais. Quer dizer, eu tinha que ter feito uma faculdade de medicina, né? Sim. Então tá. Eu assim, doutor, por quê? Ele falou assim: vamos lá, olha pra ele, aparência anêmica. Eu falei: eu sei, a gente tá vendo isso. Ele tava com aparência anêmica. Eu falei: eles falaram que era intolerância à lactose. Aí o médico me fala isso, eu vou dizer: não, tá errado. Como é que eu vou discutir com o médico? Eu falei: não dá. Outra coisa, a barriga estendida. Hoje a gente consegue ver e entender. A gente não sabia ver isso. Uma barriga, para mim, era tudo barriga igual de criança. Sim, para mim também era. Então ele foi dando umas características que o médico, ele apalpou a barriga do Gabriel. Percebeu na hora, Ele percebeu na hora que estava com o baço alterado. Então assim, Do meu falaram que era gases.
Então, para Jesus. você ver, para terem falado isso, já estava muito alterado. Já estava muito alterado e, tipo, não tiveram Não conhecimento. tiveram Falaram que era conhecimento. gases. Então, assim, gente, o que a gente está falando hoje aqui é um assunto que é muito sério e é recorrente. É mais precisa uma mudar, história e esse é o propósito do Cura que se pode. Informação. Hoje nós estamos contando mais uma história que muito parecida com a nossa, que daí nós vamos entrar na história de superação e aí como que a Pri continua essa vida, né? Porque tem que continuar. Mas o que a gente pode fazer, né, Pri, para mudar outras histórias? A Pri começou como influencer porque tinha que contar a história dela. E isso acabou trazendo cura também, né? Eu acho que isso também tu vai falar um pouquinho, porque quando a gente começa a contar da nossa história, isso também vai acalentando a nossa alma, né? Sim, vai ajudando outras pessoas. Até hoje, assim, eu recebo muita mensagem de tipo assim, eu não... Como que tu sobreviveu? Eu acho que eu vou me matar. Daí lá, eu fico, né? E fico conversando, até a pessoa, não, eu tô mais aliviada e tudo mais. Daí isso vai trazendo um conforto. Não é nem um conforto, é um propósito, assim. Não entendo, não queria fazer parte desse propósito de ter que perder um filho para poder ajudar outras pessoas. Eu estaria mentindo se eu falasse que, não, entendi, queria estar fazendo isso. Não, preferia estar com meu filho aqui e não ajudando ninguém. Mas, já que é esse o propósito, né, então que a gente ajude outras pessoas a não passar por isso. Sendo bem sincera, né, Pri? Sendo bem sincera, né? Eu também, eu né? também. Se pudesse escolher, eu acho que todo mundo escolheria ter uma vida normal, é o que eu queria, uma vida normal, a que todo mundo tem e não dá valor, né? De estar ali, ir para casa, estar todos os filhos ali, incomodando, né? Aquela vida que... Família, né? Família, né? Então, porque eu sempre, nunca mais é 100%, eu né? sempre falo, né, Pri? Eu também queria estar levando um filho na escola, eu queria... Sabe aquele problema que é... Sim. Ah, cara, hoje eu tenho que buscar o meu filho na escola. E quando a gente tem, a gente não dá valor, né? Sim, não dá valor, só dá valor. Ai, que assim, coisa, busca tu. Às vezes ficava, não, busca tu, não, busca eu. Ficava, meu... a casa toda bagunçada. Eu falava, cheia de eu daria brinquedo. tudo. Então, assim, a gente sempre troca porque são alguns detalhes que a gente não dá valor. Não dá valor. E que assim, a nossa percepção em relação à vida muda completamente depois que tu passa por um... No luto, né? No luto, assim. Tipo, eu vejo as pessoas reclamando por algumas coisas, assim, falando. Eu fico assim, meu Deus do céu, que saco. Meu Deus, para de mimimi. Minha vontade é dizer, para de mimimi, querida. Tua vida é perfeita, tua vida é maravilhosa. Tu não sabe... Assim, não quero diminuir a dor de ninguém, mas, meu Deus, a tua vida é maravilhosa. A vida é um presente de Deus. Todo dia eu acordo e falo, Deus, obrigada. Todo dia eu acordo, obrigada. É a primeira coisa que eu falo quando eu acordo e é a última que eu falo quando eu vou dormir. Obrigado, porque eu sei que a vida é um cristal, assim, é um nada. Muito Hoje rápido, tu tá aqui, né? amanhã tu não tá. E tu sente na pele. Então, assim, eu agradeço demais e eu queria que as pessoas também agradecessem mais pela vida, assim. Eu odeio reclamação. Tipo, Produção, não reclamo minha do produção, tá pronta ali? Vamos mostrar um pouquinho do Heitor, então? Vamos, tão lindo. Ela mandou umas fotos pra gente. Queria que tu contasse um pouquinho. Aí eu, Vamos lá. Meu marido, meu filho, né, já tava com... Ai, eu já não sei mais nem fazer as contas já de Acho como que ele devia tava estar com tudo. uns 6 anos. É, uns 5, 6 anos, a diferença deles. Aí ele tava, né... Isso aí foi em julho. Junho, julho. Ele daí faleceu em fevereiro do ano seguinte, então ele tava com uns 2 anos. Loirinho. É, loirinho foi uma... As pessoas nem acreditavam que era meu filho. Loiro do olho azul, tá? Sério? Aham. Quando eu saí da maternidade, da sala... Eles perguntaram, o pai da criança deve ser um loirinho, né? Minha vontade era, meu Deus. E o teu mais velho é bem moreninho na tua cara, né? E aí eu já estava grávida da Antonella, né? Foi nas fotos que se fazem no gestante, Sim. né? Eu já estava quase nascendo. Seria aí. uma escadinha. Isso, uma escadinha. Deu 5 anos de diferença. Olha o olhinho bem azul. Ele era bem... Meu Deus, ele era muito branquinho, muito clarinho. Puxou o pai. A família do pai, a avó dele, o sobrinho, tio, mas... Ele não chega a ser loiro também, ele é só, tipo, claro, assim, que nem um Júnior, assim, né? Branco, Que assim. lindo, lindão. Olho bem azul mesmo. Ele é bem lindo, assim, bem diferente de todos eles, assim. E aí você tava bem nova, né? Assim, eu nem sei mais... Eu já não sei mais fazer as contas das coisas. 5 anos a menos? Tava com 30, 29, 30. Aí já foi esse último Dia das Mães, foi essa foto. Eu sempre levo a foto dele para qualquer ensaio fotográfico que a gente faça. Natal, Dia das Mães, sempre Que um lindo. jeito de homenagear. Sim, tá sempre ali.
Nunca vai deixar de estar, né? Sempre eu e a Déia, a gente já fez foto também. A foto do Biel junto com as crianças. E aí aqui foi no hospital. para ver como foi rápido os sintomas, como avançou, que aí foi em julho, por aí, anterior. Então, 6 meses antes, a gente fez um check-up nele, para poder fazer uma operação. 6 meses antes. Isso, no pequeno anjo, ele nasceu tipo com um excesso de massa, assim, igual como se fosse o Shrek, sabe aquele negocinho assim para fora da orelha? Daí, aí foi uma cirurgia para tirar. Então, 6 meses antes, a gente fez um check-up nele para poder fazer a cirurgia. E tava tudo certo. Tudo certo, exame tudo perfeito. Tudo perfeito. Tanto que, assim, né, a gente tá processando o hospital, a gente quis deixar bem claro que, assim, as vacinas tudo em dia, ele com o check-up tudo em dia, tanto ele quanto as crianças. Então, porque para provar que não foi desleixo meu que o meu filho, tipo, sabe, chegou ao ponto que chegou e não foi visto, né? Era tudo certinho. Então foi uma coisa bem rápida, foi bem rápido. Infelizmente a leucemia ela starta muito. Essa é a última foto dos 3 juntos. Nessa idade. Não mexa com ela. Porque daí era a menina, né? Foi a nossa última foto junto. Que daí é onde ele já aparecia mais. Pode ver, ele tá um pouquinho mais pálido, né? E já tava, o cabelo tava maior. E naquele dia... Ela nasceu quando? Ela nasceu em outubro. E aí foi já em fevereiro. Foi dia 20 e poucos. 20 não. Foi no final de fevereiro. Tanto que nesse dia mesmo ele começou a ficar com mais febre. Foi onde daí eu levei a primeira vez no hospital e eles passaram daí um antibiótico de 7 dias. Então, colado nessa foto, ele já tava... Já tava. Nesse dia ele não tava com febre até, mas daí depois à noite começou a dar mais febre. Eu levei no hospital, foi a última foto dele. Essa é até que tá no túmulo dele, é essa foto. É a última fotinha. Lindão, e tava grande o cabelo dele. Não, ali. ele era bem... eu tirei uma mechinha pra guardar pra mim, mas ele era bem grandão. Já meio ruivo, já não era nem mais tão loiro, meio ruivo, meio loiro. Porque aí vai escurecendo. Daí tu fica ali naquela coisa indefinida. Legal. Meu branquelo. Que lindão. Ele é lindo. Uma estrela agora. Tá lá. Já tá lá, já chegou já. Não vejo a hora de encontrar. Isso aí. Mas enquanto a gente tá aqui, algo há pra fazer. Sim, eu falo pra todo mundo assim, eu acho que 100% feliz, eu vou dizer por mim, eu não sou mais, mas eu corro atrás do 70, do 80, do 90, o máximo que eu puder. Sim. Se eu chegar até 70, 80 é o máximo que eu consigo, eu tento fazer o máximo. Pra mim merecer o céu, tipo assim, ficar bem, fazer o bem pra merecer o céu, pra merecer estar com ele. É esse o meu pensamento. É o que faz, tipo, todo dia, não, vou ficar bem, vou fazer o bem pra merecer estar com ele, assim, né? Porque vai que por um descuido meu eu não vou para o mesmo lugar. Então, e o maridão, como é que ele fica nessa questão? Eu acho ele é totalmente ao contrário de mim, assim, na parte de emoção, né? Eu sou a chorona, eu sou a escandalosa, coisa, e ele é mais retraído. Então, mas assim, geralmente é normal do homem, né? O homem ele quer guardar mais para guardar a esposa, né? Isso, porque ele sabe que se ele chorar, aí eu choro, né? Então, desabou. Então, enquanto ele ia no cemitério todos os dias, né? No primeiro ano ia todos os dias. Ele ia? Ia. Só para ter o momento dele sozinho lá, certo? Para chorar lá, né? Sim. Eu já não, tipo assim, nesses últimos 5 anos, eu acho que fui umas 3 vezes. Eu nunca consegui. É porque é bem difícil, porque lá é como se assim, tu consegue viver a vida fingindo que... Não, parece que o teu cérebro finge que nada aconteceu. Parece que tá viajando. Tá viajando, tá assim... E lá não, desculpa. Lá você olha e vê que é real. Eu Lá acho, tipo, eu acho que se tem uma palavra que a gente pode resumir, eu acho que o luto é isso, né? Eu nunca... Pergunta pra ela. André, acho que foi algumas vezes, né? Eu nunca consegui, gente. Porque eu acho que sim, pra mim, parece que ele sempre vai chegar. Sim. É muito difícil. E parece que se eu ir lá, eu acho que eu tenho medo de ir lá. Essa é a palavra, sabe? De ir lá e dizer, meu filho tá enterrado aqui. Uma coisa que eu nunca... É que daí não tem como tu pensar e fugir, e não tem como. Tá ali a foto dele, a data de que aconteceu. Então, eu me nego muito aí, assim, né? Agora que estão melhorando mais. E ele não. Ele ia pra lá pra ficar em silêncio. Mas em casa a gente nunca conversou muito, nunca teve nem abraço, nem conversar, nem chorar junto, né? Ele é mais fechado. Aí, nesse último ano, né? A gente assistiu aquele... Eu já não foi a primeira vez, mas já assisti aquela Cabana. Né, eu assisti umas 2, 3 vezes. Aí, só que eu olhei pro lado, ele... Choro. Aí, ele começou a desabafar. Tipo, eu devia ter feito isso, eu devia ter levado em outro hospital, eu devia ter feito... Aí, eu fiquei aliviada, eu fiquei feliz até, porque dele ter colocado pra fora. Eu chorei que me acabei, mas
fiquei feliz por Não, ele, para não, tem alguns filmes que, olha, meu pra não Deus. guardar tanto assim, né? Teve um filme que a gente viu e a André também. Né? Faz parte do luto, na realidade. E um problema sério que as pessoas, né, tanto o homem principalmente, ele quando está controlando, ele está tentando controlar a situação, né? É não chorar na frente, não passar por isso, só que é ruim, porque lá na frente vai vir uma bomba. Sim. Porque ninguém aguenta eternamente. Sim. Você precisa passar pelo luto. Né? É uma realidade. Por eu ter demorado para passar pelo luto ali, fui passar, né, um ano e pouco depois, já foi ruim. Sim. Então, assim, por mais que eu chorava e tudo, mas eu não falava. Sim. Então tem tudo isso. Meu foi por isso que maior é importante. Ainda, né? É preferível chorar. Chora Sim. tudo que tem para chorar. Porque tem que sair, né? Não tem como. Eu até fiquei aliviada por ele nesse tempo, porque foi 5 anos. É a primeira vez que eu vi chorando em 5 anos. Assim, de chorar e de falar, se sentir culpado, porque eu sempre colocava a culpa para mim. Porque eu que ficava mais tempo, né? A culpa para mim. E ele colocou a culpa para ele e colocou para fora e eu fiquei aliviada, assim, pela gente. E os 2 irmãozinhos perguntam alguma coisa? Então, isso eu acho que é uma das coisas piores, assim, por isso que eu acho que para o homem também é uma barra, porque, assim, além de tu sofrer, tu lidar com o sofrimento dos outros pelo alguém que tu ama. Que, é isso que eu passo daí com o mais velho, assim, de vez em quando vem chorando, ainda vem chorando para mim. Ou dizendo que sonhou com o Heitor, que sente saudade. Então, assim, é bem difícil, assim. É porque, querendo ou não, viveu com ele, né? Sim, então, os dois tiveram muito contato. Exatamente. E já com a pequena, eu já tenho já tive várias ocasiões de chorar também, de, tipo assim, a gente ir no aniversário, e como tem essa foto ali na sala, né? Tem as lembrancinhas dos irmãos. Ela pega uma lembrancinha do Heitor e bota ali na frente como se, tipo, meu irmão tá ali e vai pegar a lembrancinha. Ou de pegar a almofada que tem bordado o nome dele, Heitor, e ficar, tipo, pulando na cama, falando, te amo, Heitor, te amo, Heitor. Tipo assim, por um lado, mostra que a gente está mantendo a imagem dele tão viva dentro de casa que ela sente ainda, né? Ele não é uma pessoa que não está na mente dela. Mas, por outro lado, a gente fica se sentindo triste porque nunca vai ter, né? Essa coisa de conviver junto, né? Quando ele morreu, ela tinha 4 meses de idade. Eu tenho um videozinho dele junto, tá? Mas foi pouca coisa. Mas ela sempre fala dele. Quando um briga com o outro, eles falam, eu gosto mais do Heitor. Tipo, eu gosto mais do Heitor. Ela fala pra ele e ele fala pra ela. Sempre assim. E ela é uma boneca. É uma bonequinha. Ela fez as fotos com a gente, com a camiseta da casa, é uma boneca. É uma boneca, meu Deus. Os dois olham. Que bom. E é uma família linda, né, Pri? É uma família linda que Deus te deu. Verdade. Eu queria que tu falasse um pouquinho depois como que foi esse processo da depressão que você passou, foi terapia, como que você saiu desse processo? Então, no começo, eu até falava assim para as pessoas, né? No começo eu não queria comer, não queria tomar banho, eu praticamente assim, eu pedia para Deus para morrer o tempo todo, assim, Deus, por favor, eu quero morrer. Só que daí depois veio a fase, né, eu tenho os outros 2. E a minha filha pequena, não sei quanto tempo eu tenho para falar, né, mas se for para falar. Não, tranquilo. A minha filha, ela não pegou mamadeira nenhuma, não pegou leite nenhum, tipo assim, todo mundo fosse, tipo assim, queria para mim poder sofrer em paz, assim, tipo chorar ali. Só que ela não ter pego nada me obrigou a eu ter que comer para poder dar leite para ela poder tomar banho. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, assim. Daí eu ter que levantar, se ela pegasse uma madeira, eu entregava para uma irmã, para uma cunhada, para minha sogra, cuida pelo menos só para mim poder chorar, sofrer, dar banho, comida, e eu não tive isso, então eu tive que comer, tive que cuidar dela, então eu digo assim que Deus sabe de tudo, assim, eu não entendo, mas sabe, né? Eu não entendo o propósito, mas ele escreveu do jeito que tinha que ser. E você tem vivido o processo, né? Isso, o processo. E daí, depois disso, eu comecei a sentir muito medo de dormir. Eu não conseguia dormir. Eu sentia que se eu fechasse o olho, eu ia morrer. Parece que a morte fica rondando a tua casa. Não sei vocês, mas na minha, eu senti isso. Que eu sentia que qualquer pessoa podia morrer a qualquer momento, porque eu tive muito choque de realidade. Então, eu tinha medo de dormir, não conseguia dormir. Daí... E não podia tomar remédio para dormir por causa da Antonella também, né? Então, foi onde eu não fui para remédios controlados por causa dela também. Então, era só na base do chá. Foi bom, mas imagino que não foi fácil. Não foi fácil. Eu botava aquelas mantras para dormir, e lavanda
no travesseiro Sim. e 500 litros de chá até eu conseguir dormir, por causa de não tomar remédio, por causa Sim. de amamentar, né? E assim foi. E depois, assim, eu fui buscando alternativas para levantar. Primeiro, eu sempre fui evangélica, na verdade, fui primeiro católica, depois evangélica, só que a fé ficou muito abalada. Né? Eu acho que é normal ficar de todo mundo. De eu dizer assim, meu Deus, eu servia na igreja, eu dançava na igreja, meu filho participava da igreja, não era só ir lá e esquentar banco. Eu era... Só que daí a gente acha que assim, serve a Deus, nada me atinge, né? Não, muito pelo Aquilo que contrário. eu sempre falo, né, gente? A gente sempre fala aqui num podcast, Isso aí. Pri, por que eu, né? Porque, essa pergunta foi... E depois a gente fala, né? Por que não eu, né? Acho que a gente tem que fazer uma camiseta, Andréia. Por que porque eu? O que tu acha? Vamos? Vamos. Acho que vai nascer uma camiseta, tá? Por que eu? Sim. Na frente. E atrás vai ter por que não você? Sim. O que eu A tenho, gente o que é que melhor eu que tenho de alguém? tão especial que eu sou tão diferente do outro que não pode acontecer Só se não comigo. fosse para não ter com ninguém, né? Tipo, se fosse só uma coisa para não acontecer com ninguém. Exatamente, né? mas senão não tem sentido nós pensarmos. Mas era a mesma Sim. coisa que eu falava, Pri. Eu falava assim, poxa, eu e ela trabalhávamos com jovens na igreja. Sim. Né? A gente liderava ali uns 200 jovens Então, que a gente amava, vivia dia e noite. A nossa casa era lotada de jovem. O Gabriel estava sempre no meio. Gabriel sempre no meio. E aí, quando aconteceu, eu falei, não. Como assim? Sim. Tanta gente ruim na rua, tanta gente fazendo maldade, tanto e e não aí, acontece nada. Até entender, foi assim, tá aqui, ó. Sim. E daí, assim, hoje já fiz as pazes com Deus, eu acho até que foi, né? Foi o que me salvou mesmo, foi depois do 3º ano, quando eu fiz as pazes com Deus, assim. Ó, igual eu, 3 anos. Depois, aí foi aonde eu sou o que eu sou agora, porque até antes eu era uma morta-viva andando por aí e fingia, né? Agora não, agora eu digo que eu sou feliz. Antes eu não era. E só que nesse meio tempo de sobreviver, como a minha fé estava abalada, eu não tinha certeza que existia céu. Então, assim, meu Deus, eu não tinha mais certeza que Deus existia, então que aquela Bíblia era verdade. Eu busquei uma fé alternativa, que foi o Espiritismo, que eu acho que é a religião que traz mais palpável, né? Aperto, né? Que existe. A partir do momento que eu vi assim, existe. Uma outra mãe de anjo me levou Para você conversar, falar com ele. Para conhecer. Não chegou tive, a falar? Não tive o contato. Mas, tipo, de conhecer. Eu li livro, vi todos os filmes de Chico Xavier, documentário, tudo que existia de Chico Xavier. E daí, assim, eu pensava, Deus vai me perdoar se ele existir e essa fé não existir, se for o caso, né? Ele vai me perdoar porque foi uma coisa assim para sobrevivência. E se caso existir, tudo bem, né? Eu vou encontrar ele na reencarnação. Não sei. Foi a religião que me ajudou até eu... Aí depois eu acabei assim, né? Família e amigos, eu acabei voltando para minha religião, que foi, né? Que é o evangélico, que é o que eu sou hoje. Mas eu sempre falo para todo mundo assim que o que me ajudou enquanto a minha fé estava abalada foi o espiritismo. Mas agora, né? Sou evangélica já há um tempo. E eu sempre... E as coisas que me fizeram eu me erguer, que é o que eu sempre falo quando alguém me manda mensagem, mas foi pelos meus filhos. Eu falo, eles já perderam um irmão, não merece perder a mãe, né, se eu tivesse me entregado também. Ou para quem não tem filho, minha mãe não merece perder o neto e perder a filha, perder o neto e perder o filho, né, o meu esposo. Então, tentar por eles, até tu conseguir se estabilizar. Aí depois, assim, né, tu tentar por ti também. Eu acho que tem que ser desde o começo, mas desde o começo a gente não pensa na gente, né? Só pensa no próximo. Eu acho que foi isso que eu fiz. E também eu fico pensando... Estou falando demais, mas eu estou tentando colocar... Do Gabriel, quem mais sabe da gestação do Gabriel é a Andréia. Foi ela que sentiu ele os 9 meses na barriga. Sabe quem foi que falou a primeira palavra? Vocês sabem a primeira palavra, quando andou, se gostava de tal comida, se não gostava de tal comida. Eu acho que daí, se vocês existissem, no meu caso, quem mais saberia tudo isso? Se a gente não falar dele, né? E não, ninguém mais. É como se ele morresse. Aí ele morre definitivamente. Tipo assim, porque ninguém mais fala do filho quanto a mãe ou o pai. E se a gente desistir e levar essas informações com a gente, morreu. Quando a gente morrer, Realmente morreu. finalizou, né? Finalizou o ciclo.
porque pode ser que meus filhos até lembrem um pouco dele, mas não vai ser com a riqueza de informações e amor que a gente sente. Então, acho que a gente resistir e ficar é tanto por eles quanto pela gente, assim, é para manter eles vivos, né? Então, Sim, que lindo. É isso aí. É isso aí. Hoje tá... Eu já sabia que ia ser assim. Toma um chazinho. A gente já traz um chá, porque eu já tomei sabia. melatonina antes de... Mas não deu muito certo. Eu só chorando, Não, eu tô... Mas Até o mas final... É acho que- real. É que essa é a realidade, né? Sim, então... É muito real. Só quem viveu entende. Sim. E a gente não quer que outros passem, né? Não, jamais. Então, quanto mais falar, melhor, né? Melhor eu chorar agora que já aconteceu do que outras pessoas chorarem, né? Então foi isso que foi o que eu fiz assim para sobreviver. E eu falo ocupar a cabeça. O que funcionou para mim. Cada pessoa tem um processo, tem um luto. Tem gente que prefere se isolar e ficar ali. Para mim, não. Para mim, o que me ajuda é ocupar a cabeça. É isso aí. Eu voltei a trabalhar com 2, 3 meses e foi a melhor coisa que eu fiz disso, porque daí eu digitava chorando, trabalhava chorando, mas pelo menos se eu estivesse em casa ia ser Quando pior, né? hoje, né, nas tuas redes sociais, o pessoal te pergunta bastante? não tanto quanto antes, porque assim, antes eu falava mais, né, do assunto e agora não falo tanto. Sim. Uma porque as pessoas sempre vêm comentários desnecessários Sim. que, tipo, já recebi mensagem, tipo, tá crescendo em cima... No começo, né? Cresceu em cima da morte do filho. Mas quantas pessoas Não já acredito. perderam o filho e não... Tipo, não se quiserem trabalhar com o Instagram, não sei, mas as pessoas não vão me contratar porque eu tive um filho que está morto. Tipo, se não trouxer um conteúdo bom, né, para o trato certo, algum retorno, daqui a pouco vou ter que sair. A mesma coisa em outras empresas, né? Eu já trabalho com muitas empresas, então as pessoas são muito maldosas. Então, assim, quando eu não estou muito bem, eu já nem posto muita coisa porque Sim, não pra não quero ter que me ouvir, desgastar né? com isso, né? Mas, por outro lado, quando eu estou 100%, eu falo muito do Arthur, eu falo muito da Antonella, e ele é meu filho. Vai falar do normal do Heitor. Enquanto eu viver, eu vou falar dele. Não importa, né, o que pense, assim. Eu só tento, às vezes, equilibrar pela minha saúde mental, assim, mas sempre Mas falo. você consegue falar hoje tranquilamente, Pri, sobre o assunto? Hoje, né, só assim, né, dá uns negocinhos de choro, mas eu consigo e gosto Mas é muito de normal, falar, né? Eu gosto de falar dele. Só de pensar que eu nunca mais falaria ou que as pessoas vão esquecer dele me dá né, não pode. Já te chamaram em alguns lugares para falar sobre a tua história? Exatamente sobre... Eu já participei de uma entrevista de um programa local de navegantes e perguntaram sobre isso, né? Mas especificamente sobre isso... Era por causa do Dia das Mães, eu acho. Não lembro exatamente. Mas especificamente, assim, mas foi aqui. Legal. Já tive outros convites, mas não Mas aceitei. Só quando eu acho que a gente se sente Mas confortável de falar do assunto. Mas é linda a tua história. Tem um momento do programa, do podcast, que eu não te contei. Ai, meu pai. Esse Júnior, olha... Eu não sei como é que eu não me acostumei. Chega um momento que é o direta já. Direta já, o que é? Eu pergunto e de bate-pronto tu fala uma resposta. Tá. E é tipo assim, aquilo que vem na cabeça, do coração. Tá. Do coração pra cabeça. Então fala. Tá? Um sentimento hoje. Ai, E tudo isso que tu falou. Gratidão, assim. Eu sinto gratidão pela vida, assim. Eu sou uma... Se tem uma pessoa que é grata, sou eu, assim. Eu agradeço a Deus. Se Ele me deu 2 anos e 9 meses, era para ser, então eu agradeço. Posso não entender, mas eu agradeço aquilo, né? Se fosse para escolher viver, preferia não que ele não existisse? Não. Preferia ter os 2 anos e 9 meses e sofrer o que tem para sofrer depois, mas sou grata. Olha que lindo. Um ídolo. Ai, Jesus. Só ele é meu ídolo. Tento ser parecida, mas tá bem difícil, mas eu amo. Um arrependimento. Ai, ter levado tantas vezes no mesmo hospital. Não é, sei lá. É o meu maior arrependimento. Poderia ter levado em outro. Uma paixão.
Ai, meus filhos, a minha família, a minha vida, assim. Eu amo a minha vida. O que te faz chorar? É o Heitor, assim, é o que, assim, para me tirar do eixo, assim, de fazer eu chorar até soluçar, é só ele. O resto pode vir. Se você pudesse mudar hoje, o que você mudaria? Ai, muitas coisas, assim. Não sei se, tem que ser só uma palavra ou pode ser uma Não, frase? pode falar. Eu sempre me achei menos que todo mundo, né? Eu fui abusada quando eu era criança, então eu me sentia assim que desde que fui abusada por muitos anos, que eu não valia nada, que eu, né, um lixo. Então eu sempre fiz tudo para pertencer, tipo ter uma amiga, ter um relacionamento, eu faria qualquer coisa para as pessoas me amarem. E hoje, depois que eu sobrevivi a uma coisa que tão difícil, eu dou o valor que eu mereço, tipo assim, pô, eu sobrevivi, então se gosta de mim, gosta, não gosta de mim, não gosta. Tipo, eu me amo assim, sabe? Então, hoje o que eu mudaria em mim era que se eu pudesse falar para Priscila, tipo, de quando ela era criança, meu Deus, tu pode tanta coisa, tu é boa, tu vai, sabe? É isso. Lindo. Isso aí. Um sonho. Encontrar o Heitor. Meu maior sonho. Ah, vai encontrar. Certeza. Um defeito. Ai, gente, só um. Tenho vários, meu Deus do céu. Eu sou muito teimosa, eu sou muito chorona, eu sou muito brava. Isso é. Muitas coisas. Sou explosiva. Tá bom? Tá bom, era só um. Então tá, é um defeito, verdade. Um medo. Um medo? Ai, morrer e não existir céu. É o meu maior medo. É. Meu maior, não tenho medo tipo de morrer ou perder mais alguém se eu tiver certeza que existe o céu, porque eu sei que daí aqui é só uma passagem, depois vai todo mundo feliz, mas meu maior medo é não existir o céu, assim. Sim, não, mas vai ter. Ai, vai ter, em nome de Jesus. Vai ter. Uma qualidade agora. Ai, agora eu sou grata e persistente. Não vivo sem. Eu acho que Jesus, porque, né, a gente aprende a viver agora sem qualquer pessoa, assim, eu acho que eu me tornei um defeito também, mais fria também em relação ao resto, tipo assim, eu consigo viver sem um filho, eu consigo viver sem qualquer pessoa, então, eu acho que só, enquanto eu vivia sem Jesus, eu me sentia muito perdida, muito triste, muito depressiva, mesmo tendo todo o resto. Então, acho que a única coisa que eu não consigo viver, mesmo, acho que sem Jesus. Eu acho que ela falou isso e eu acho que é muito disso. Eu também percebo muito isso, tá? Fria. A gente passa por uma dor tão grande de perder um filho que eu acho que a gente, tipo assim, não tem como ser pior. Sim. Na realidade, parece que todas as coisas são fúteis, né? É. A gente Sim. não tem mais... Então, dizer assim, cara, não vou dar um exemplo porque pode ser que eu apanhe na internet, mas tem coisas que a gente vê e fala assim, a pessoa sofrendo tanto por causa disso, fala assim, cara, tu não tem noção o que é sofrer com a perda de um filho. Sim. Então, assim, eu não consigo, eu fico assim, sabe, não dá pra gente comparar, não né, dá, a porque dor não de se compara, ninguém. porque... Mas eu acho que isso nos torna um pouco Mais frios, porque tu fala assim, cara, eu perdi um filho que eu não desejo a ninguém. Eu acho que é a pior dor que uma pessoa pode ter. Eu acho que é por isso que até isso ajuda, até o que me ajudou um pouco, não é que me ajudou, mas é que tem um pouco a ver com a autoestima. Então, tipo, a Andrea quer ser minha amiga, a gente, vai ser ótimas amigas, mas se ela não gosta de mim, não quer ser minha amiga, meu Deus, eu vivo sem meu filho, o que é viver sem a Andrea? O que é viver sem o Júnior? É isso aí. Então, acho que é isso, sabe? Então, acabou... E é até legal que tu falou isso, mas a gente dá valor a outras amizades também, né, Pri? Muda bastante, assim, a nossa vida, muda tudo. Muda porque contexto, não é mais né? os mesmos amigos, o contexto, as pessoas... Eu acho que a gente... Principalmente andar com pessoas fúteis, né? Assim, Que dão valores a tanta coisa... não que a gente vira um ser de outro planeta, mas a gente começa a podar coisas assim... Que se for para ficar só eu sozinha, na minha casa, com os meus filhos, tá ótimo, assim. Tudo muda.
até os amigos, até a família, tudo. O teu filtro fica muito, né, melhor para tua sanidade. Uma saudade? Com toda certeza, né, Heitor? Dinheiro é? Para mim é consequência de trabalho, assim. Para poder dar um máximo de qualidade de vida para os meus filhos, assim. Mas Eu não respeito. eu não respeito. Ai, que O peça que tu falou assim, ó? Isso pra mim não vai. Ai, eu não suporto gente ingrata, assim, ou reclamona, mas eu não sei se enquadra. Chega a não respeitar, né? Mas não é uma respeitar coisa é uma coisa que me incomoda bastante, a gente ingrata e gente reclamona. Ai, me incomoda demais. Lugar preferido. Ai, é minha casa. Meu Deus. É É, minha é casa. difícil alguém que não fala minha casa, gente, nesse lugar preferido, tá? É muito difícil porque, né, meu Deus, até quando eu morava numa casinha que tava quase caindo em cima da minha cabeça. Mas é o nosso canto, né? Meu Deus, se viajar, você ia dormir na casa de uma amiga ou qualquer coisa. Ai, não vi a hora de voltar lá pra minha cama, que a mola tava grudada nas minhas costas, mas era ali que eu gostava de estar, então. Levantava, tinha que tirar a mola de trás. Ela tinha o formato do meu corpo. Se defina em uma palavra. Ai, eu acho que eu sou resiliente. Sou uma pessoa resiliente. Em uma frase. Tem uma frase da Priscila Neves, da Pri Neves? Ai, acho que nunca usei, assim, mas eu usaria a mesma de vocês, um dia de cada vez. Né? É o que eu sempre falo para quem vem falar comigo, é um dia de cada vez. 7 cai, 8 levanta. Tem a contagem? Não, eu falo, se tu caiu 7 vezes, levanta 8. Porque daí eu tinha que colocar essa contagem também, né? 7 cai, 8 levanta. 9 pula. Não sei, eu já ultrapassei, os 7 eu já passei, eu ia dizer, né? Mas são 7 frases... cai, 8 levanta. Eu vou usar, essa é boa. Modo de falar. Mas eu acho que seria isso, assim. Essas seriam as minhas frases. Pri, uma mensagem para quem tem uma história ou que ouviu a tua história, né, que é parecida com a nossa. Qual é a mensagem que tu deixa hoje? Essa eu queria que tu olhasse para eles, falasse. Meu Deus. Eu sei que é difícil, que foi arrancado, né, um pedaço do nosso corpo sem anestesia, que tu acha que tu vai morrer, que tu não vai conseguir. Mas acredite, você vai conseguir, tu vai passar, tu não vai esquecer, mas essa dor terrível que tu acha que não vai conseguir, tu vai passar, viver um dia de cada vez. A vida é maravilhosa, é um presente de Deus, e que a gente consiga ser o máximo feliz. Se tu não vai conseguir mais ser 100, tu consegue 50, que seja os 50, que seja os 60, mas busque a felicidade até a gente se reencontrar tudo lá no céu e ser feliz. Eu acho que era isso. Não desista, viva um dia de cada vez. É a frase da Casa Biel, mas também eu acho que é a frase de todo mundo que já passou por essa tragédia. Para mim é uma tragédia. É um dia de cada vez. Eu falo isso para todo mundo. Chora, tu vai dormir e amanhã vai estar... É outro dia. É outro dia, daí tu vê o que acontece. E é isso. Legal. Agora, eu queria uma tua para tua família. Ai, meu Deus do céu. Enquanto ele não vê eu sair assim, com ranho, assim, Oi, Jesus amado. ele não vai parar de fazer pergunta. Essa é pro teu esposo, pro Arthur e pra Antonella, é isso? Ai, Jesus, são eles. Eu ia falar, sei lá, que eu amo eles e que eu queria ser melhor, porque eles merecem o melhor. E que espero ficar na vida deles por muito tempo, e eles na minha também por muito tempo, que nada aconteça com a gente, que a gente viva feliz para sempre. E que eu amo eles e que eles são tudo para mim. Eles e Jesus são tudo para mim. Que bom, que lindo. Que bom. Que bom, fico feliz. Uma família linda. Se mata, mas se ama. Que vocês continuem sendo essa família linda. Pessoa, né, a influencer, que hoje é uma pessoa que caminha comigo, gente, conheço um pouco ela, às quartas-feiras ela está ali. E que... acabou aparecendo na nossa vida também, veio aqui conhecer o projeto. Aquele dia que tu veio aqui, antes da gente encerrar, aquele dia que tu veio aqui, conheceu todo o projeto, toda a casa, o que tu achou? Ai, sim,
A Andréia, assim, se ela fosse saber o que eu senti por ela, ia achar que eu fui que eu era fui uma psicopata, tipo assim. Porque, assim... Por quê? Porque, assim, eu amei ela, assim, de um jeito, assim, sabe? Vontade de abraçar e de beijar e dizer assim, ai, deixa eu ficar aqui contigo para sempre. Porque, assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa, assim... calma, que traz paz, que, né... Sei que deve ter os momentos mais bravos, né? Ninguém Você é calmo. tem que viver com ela pra você ver. Não, ninguém é... Igual eles falam pra mim, ai, tu parece um ser de luz. Eu disse, que às vezes faz escuridão, mas, né? Não, mas eu digo assim, uma pessoa boa. E o Júnior é tipo como se fosse a alma, a alegria, assim, sabe? Aquela coisa que traz vida. E a Andréia é aquela pessoa que traz, assim, um equilíbrio, organiza tudo, dá paz, Ô, Pri, se eu te contar que 6 horas da manhã... Primeira coisa que ela faz é dar um chute na minha bunda pra mim cair da cama, já me acorda assim. Vamos, levanta, seu malandro! Tá? Só eu sei que eu passo. Ai, tá. Não sei, eu duvido. Isso. Eu duvido. Olha isso. Eu duvido. Gente, não é verdade, não. Não, eu duvido. Mentira. Não é verdade, não. E voltando aqui pra Casa Biel, eu achei assim o projeto assim a coisa mais linda e maravilhosa. Eu falo assim, que se todo mundo pudesse vir aqui, porque sente amor e sente que a vida, tipo, câncer não é morte, câncer é vida, e que se eu queria, meu Deus, como eu, assim, ó, se eu pudesse fazer um pedido para Deus, se eu visse ele agora, assim, ó, traz o Heitor para mim de volta, e que se fosse com câncer, que conhecesse vocês. E traz o Gabriel também. O Gabriel também. Assim, eu conheci a Casa Biel, porque, assim, a coisa mais linda, assim ó, eu sinto inveja na parte de, tipo assim, ó, de eu ainda não ter feito alguma coisa tão linda quanto essas, assim, carregando o nome do meu filho, porque eu acho que isso aqui é, nossa, maravilhoso, assim, o Gabriel, onde estiver... Ó, para nós terminar então, já que tu tocou nesse assunto, primeiro eu quero te fazer o convite, já te falei isso, que você faz parte da casa do projeto, né? Eu já falei, quantas vezes quiser me chamar, é porque assim, quando é a vida corrida, assim, ó, de eu passar aqui, vai ser difícil, mas o que precisa? Priscila, precisa é disso que eu preciso, é para lavar os banheiros, pode me chamar, eu venho. Vem que a gente precisa de ti aqui, mas ora, como a gente orou também, pediu, Deus vai te dar alguma estratégia. O que eu quero. Deus vai te dar alguma estratégia. Quem sabe, né? Quem sabe a estratégia até com a gente. Então, meu Deus. Aí, ó, então, porque demais. eu sei que Deus realmente... As pessoas falam, parece clichê, mas é real. Deus realmente, ele une propósitos. Sim. E muitas vezes, hoje, você ainda não está preparada com certeza. para entender o que é. Mas uma hora vai chegar. Sim. E quem sabe, né? Meu Não Deus. Hora e pede. Ou algo que... Outro. Não, e assim, coisa assim... Meu Deus, eu achei Casa Biel lindo, maravilhoso, um propósito lindo. Eu vim por uma pessoa que eu assim, nem conhecia. A gente se combinou de se conheceu aqui. Sério? A gente se conheceu aqui. Tipo assim, legal. só pra vir junto, só pra vir aqui. Que legal. Daqui o Júnior me convidou já pra trabalhar com ele. Aí tô lá e voltei aqui. Então, tipo assim... Eu preferia estar aqui todo dia. Né? Eu preferia estar aqui todo dia, mas, né? Então, uma coisa levou a outra, como a Andréia falou, né? Tudo tem um propósito. Se o propósito era eu dar essa entrevista ou fazer alguma outra coisa, né? Que seja, assim, porque Deus sabe de tudo. Sabe tudo. E Deus vai te dar com certeza. E tu vai ver que um dia que tu receber e vir talvez essa ideia, esse propósito, tu vai ver como vai fechar muita coisa. Sim. Talvez hoje tu não consegue entender, né? Perguntas e vai vir as respostas, tu vai ver que fecha tudo. Como um projeto, né? Casa Biel pra gente. Mas, obrigado, eu sabia que ia ser muito especial. Eu que agradeço. Tua história é muito linda, muito bacana, né? Manda um beijo para toda a família, né? São uns lindos. E em breve vamos estar todos juntos aí. Amém. Então, eu que agradeço o Júnior e a Andréia pelo convite. Foi assim, maravilhoso. Quando precisar de mim, estarei novamente. E eu achei que foi melhor do que eu imaginava. Se foi o chazinho, foi a melatonina. É bem tranquilo. Só o chazinho é o seguinte, tá? É mais tranquilo. Cada vez que a gente dá esse chazinho ou a água, tanto faz. O Eu já chazinho tomei ou a água, né, diretor? Ela não sabia, mas agora eu posso falar. Ela já tomou bastante chazinho. Cada vez que tu toma o chazinho ou da água, tu se apaixona mais pelo projeto. Mas isso aqui eu não precisava nem ter tomado. Não precisava. Eu sou Gente, apaixonada. é muita brincadeira, mas obrigado. Eu Tá? que agradeço. A gente procura fazer um bate-papo. Esse é o podcast, a cura que se pode.
falar às vezes de um assunto tão difícil, né, que é a perda de um filho, com muito cuidado, né, mas lembrando sempre a pessoa querida que é o que ele fez nesses 2 anos e 9 meses, que ele marcou aqui, como o Biel também. E o que a gente leva desse momento para frente, né? Porque a gente tem que continuar. Sim, não, e né? assim, o que vocês estão fazendo, assim, é lindo demais, assim, é tanto a Casa Biel quanto o podcast, assim, não sei, vocês conseguem sempre dar uma superadinha, falando, meu Deus, já tá bom, vocês fazem mais. Tá já bom? que você falou, eu vou aproveitar até o gancho. Esses camaradas aí, ó, você tá vendo aí os dois carecas, são da minha turma. Teu marido também é careca, né? Se careca. vem teu marido, seria os 4 carecas. Tem os três patetas, aqui seriam os 4 carecas. É meu careca. Os dois, eles escutaram a nossa história, souberam do projeto. E aí um dia nós conversando, né, a gente falou, nosso sonho era fazer um podcast e tal. Eles falaram, sério? Sério. Aí eles vieram com a ideia, então vamos fazer um podcast. Cara, que legal. E eles, Pri, até hoje eles são voluntários aqui. Eles vêm, montam toda a estrutura, gravam a gente. Saem correndo do trabalho deles para vir para cá. Saem correndo, monta aqui toda a estrutura. E aí eu quero falar deles. Aproveitar, tá vendo, diretor? Já aproveita o gancho. O Spring Valley. Eles vêm aqui e montam toda a estrutura. A Spring Valley. Hoje eles têm um estúdio próprio. Você pode ir lá fazer no estúdio deles, ou também eles vão até o ambiente que você deseja. Como, por exemplo, aqui na Casa Biel, eles vêm, montam tudo e fazem aqui, fazem ao vivo. Tem toda a estrutura, são uma equipe preparada, muito profissional. Meu Deus do céu, cinema, e olha que cinema, eu vi cinema os caras são bons demais. Falar em cinema, ela participou de cinema, tá? Gente, passei no filme. Passou no filme no cinema, chique. Como é que era o nome? Matadores de Aliens. Olha, Matadores de Alien. Teve umas 4 cenas, né? Parece que tu apareceu. Umas 3 cenas. Umas 3 cenas, mas vai ficar famosa, tu ficou famosa. Já pensou? Fica tranquila. Vai lançar no Telecine vou aproveitar o meu, então. Isso. Vai lançar no Telecine dia 4 agora, às 22 horas. E dá pra ver pelo Globoplay também. Meu Deus, o Globoplay. Matadores de Aliens. Tu foi convidada daí. Foi gravado aqui? Foi gravado em Navegantes, São Paulo, Criciúma, mas 90% em Navegantes. Ah, que legal aí, ó. Vamos ver. E eu tenho que terminar meus patrocinadores, senão não tem o Faz-me Rir, entendeu? Tu sabe como é que é, né? Não pode. Stream Valley, então, é nossos parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. O que mais? Trato Certo Outlet, conhece, não? É uma loja, um outlet. Mentira, ela conhece também, tá toda quarta-feira lá. Se você não segue ainda, segue eles. Despachante Vavá é um parceiro nosso, tudo pra você precisar de documentação para o seu veículo. Despachante Vavá, eu acho que não é só veículo, para tudo, né? Você precisa de documentação, despachante Vavá. Progestor é a nossa contabilidade no Brasil e nos Estados Unidos. Aonde você tiver, é da Dani, a influencer também. Dani, verdade. Progestor, contabilidade. Ela deve estar assistindo e vai ligar falando, vocês não me avisaram que seria tão difícil. É verdade. Ela briga sempre comigo, porque ela quer que eu dê um feedback antes de quem vai ser o entrevistado. Eu não dou. Não interessa quem é. E aí ela chora durante o podcast. Ela assim, eu vou matar vocês porque não me dão... Não prepararam. Me prepararam. Ela deve ter chorado hoje também. A Progestor Contabilidade é deles, do Alexandre e da Dani. Então, tudo que você precisar em contabilidade é com a Progestor. Vivenda Lavim, chalés exclusivos. Esse tu tem que ir também. Eu tenho que ir, não fui ainda, mas eu vou. Tens que ir. Chalés top, tá? Em Alfredo Wagner. Coisa de campo, coisa chique para ir com o maridão descansar. Sim. Deixa os filhos em casa e vai lá namorar. AAP, Síndicos Profissionais, são parceiros nossos também. Toda a parte de condomínio, zeladoria, segurança, limpeza, é com a AAP Síndicos Profissionais. O que mais? Atrium Laser, toda a parte disso aqui, ó. Corte a laser, legal, todo o material que tu precisar. Você ou quem está nos assistindo, Atrium Laser é um pai também aqui da casa que também perdeu o Vicente, com 9 meses. 7 meses. Também com leucemia. E o Anderson, a Bia e o João, eles são acolhidos pela casa, né? Estão num grupo de luto que a gente tem aqui também.
Hoje E já fazem parte até da diretoria. Eles são conselheiros de... A Bia é secretária. Secretária. E o Anderson faz parte da Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, tá vendo? Aí já entrou, Que já entrou para a direção da casa. A Atrio Laser. E Não a tem Tuna nada pra mim? Digital, a Tuna Digital tem. Sempre a Tuna tem. Digital é nossa agência. Né, Marina? Ó, a Marina também, que é uma mais nova produtora que chegou aqui. A Marina hoje é conselheira de ética e Meu compliance. Deus do céu. A gente Essa acha, Gabriel é muito a gente acha uns nomes bonitos, entendeu? Eu nem Deus. sei o que é ética. Eu e também não compliance, sei. Mas a gente achou um nome para ela. Foi tu que inventasse, né? Mega Paper é nosso parceiro em impressão gráfica e comunicação visual, é tudo com a Mega Paper. Faltou alguém, diretor? E a Casa Biel? Nosso muito obrigado. Mais uma quarta-feira emocionante. Muito. Valeu? Ai, muito Foi muito bom? mesmo. Foi muito bom mesmo. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Muito tranquilo. Quando precisar, tô aqui. Tá bom. Não, Obrigado, e quando tá? estiver passando aí na frente, entra Só pra tomar entrar. café. Aqui, Tá. sempre entrar e tomar Pode, café. sempre tem um cafezinho. Que eu vou incomodar a entendeu? Andréia, tá doida, cheia de coisa pra fazer. Não tem isso. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que são as pessoas que são o valor real. É verdade. Eu posso estar com 1 milhão de problemas e um monte de coisa de papéis, porque a burocracia de uma ONG é pior do que de uma empresa, mas não me interessa. E isso eu paro tudo, porque o que me importa são as pessoas. Então, Por passa isso que eu fiquei aqui, psicopata nela. passa aqui para tomar Aqui café com a gente. sempre vai ter um café e um abraço quente. Sempre. Ah, então tá bom. Não é um pode café deixar. quente, é um café e Um um abraço abraço É quente. isso aí. É É isso isso aí. mesmo. Com certeza. Gente, um beijo, uma ótima noite. Quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente tá aqui de novo, né? Com certeza. Nesse bate-horário, se Deus permitir, é claro. Sim. Se Ele permitir, a gente vai estar aqui até quarta-feira, às 20 horas, no Cura Que Se Pode. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Beijo.